E aí pessoal, estamos começando mais um Bode na Sala de Entrevista, né? Hoje a gente vai falar com a Caroline Leone, que é a diretora do Pela Janela, uma produção nacional aí com parceria da Argentina e tal. Bem legal, que está chegando aos cinemas aqui do Rio Grande do Sul, no Cine Bancários. Eu acho que ele estreia dia 25 de janeiro agora. E dá uma conferida aí que a gente trocou uma ideia legal com ela. Espero que vocês gostem. Muito obrigado por estar conversando com o Bode na Sala, primeiramente. E, bom, queria te perguntar já como é que surgiu a ideia de fazer esse filme? Eu conheci uma mulher voltando de uma viagem da Argentina. Eu fiz uma viagem pra lá quando eu tinha uns 20 anos e voltei de ônibus. São 3 dias de ônibus, né? E aí, nessa viagem, eu conheci uma mulher que tinha acabado de fazer a viagem com o marido. O marido era motorista, uma família argentina e tal. Enfim, mas foi a primeira viagem que ela fez na vida e ela ficou bastante tempo sozinha em Buenos Aires. E a gente passou os 3 dias meio conversando a respeito de como era isso, como tinha sido pra ela e tal. E me impactou muito, assim, a experiência da viagem pra ela, né, com a idade dela, a história da vida dela e tal. E aí na volta eu escrevi um pequeno argumento e aquilo ali ficou um tempão esperando, assim, fazer a pesquisa e comecei a fazer o roteiro. Que demais. E no filme, além do estudo da personagem, né, faz algumas críticas ao sistema capitalista e tal. Realmente era um dos objetivos do filme escancarar assim, essa crítica ao capitalismo, que descarta as peças que não são mais úteis, assim? Não, totalmente. Era uma das minhas principais motivações, mas eu não quis fazer uma coisa tão panfletária, assim, eu não achei que fosse ser tão facilmente... Achei que ficaria mais nas entrelinhas mesmo, né? Tipo, não, mas... Porque é uma história de transformação, mas é uma transformação até certo ponto, assim. Eu não acho um filme tão otimista, né? Mas, sim, a ideia era falar sobre isso, sobre a gente ser descartável, a gente ser o que a gente produz, né? E nada mais que isso. E quando chega na cidade, o que acontece, as possibilidades todas de felicidade que a gente é permitido viver na vida e como que a gente consegue viver a nossa vida, essa coisa da gente estar engolfado por esse sistema em que pouco importa as humanidades, né? Sim. E assim como em Joyce, né, tu tem uma protagonista que é uma mulher forte e a história gira em torno dela, né? Tu acha que falta ainda dar importância a personagens, a mulheres no nosso cinema nacional aqui? No meu caso, eu vi muitos poucos filmes com mulheres protagonistas que eu me identificasse ou que eu enxergasse mulheres do meu convívio representadas ali. Então eu acho que, na verdade, não só em papéis protagônicos, mas em papéis de coadjuvante, ou sempre que a mulher é representada no cinema, ou na maioria das vezes, ela é muito mal representada, ou pelo menos não representa o que eu entendo como ser mulher, assim. Então a ideia, sim, é porque me interessa, né? Me interessa muito mulheres no geral, a história e a força e como a gente está aqui. Então eu queria falar sobre isso. No Joyce eu quis, no Dalva também, que é o primeiro curta. É um tema que me interessa. E também porque eu gostaria que o nosso gênero fosse representado de uma maneira mais verdadeira, né? De alguma maneira, ou mais livre dos clichês que são tão pesados. Não, e no filme, assim, é impossível não notar que ele trabalha muito com as sutilezas, assim, né? E é uma coisa que me encantou muito, inclusive. Eu quero saber como é que tu consegue falar tanto com coisas tão sutis, assim, no filme. Como é que é esse processo? Como é que tu trabalha com isso? Isso aí é muito, muito difícil, né? Na verdade, assim, pensar, tem a história e tem pensar a história em detalhes. Então, tem muitas camadas de história no filme. Se você ver mais uma vez ou outra, tenho certeza que você vai encontrar outra história dentro da história. E é isso, assim, é trabalhar os detalhes, né? Trabalhar os símbolos todos e fazer eles percorrerem o filme e construindo sentidos com coisas do cotidiano, com coisas bem simples. É muito desafiador, assim, porque você fica sem nenhum artifício, né, da ficção, assim, você fica... Mas o trabalho final foi excelente. E como foi realizar uma coprodução Brasil e Argentina? Como é que tem influências tu pegou influências do cinema argentino Pela Janela? Como é que foi? Eu curto muito cinema argentino, assim. Não o cinema comercial argentino, cinemão, assim, com roteirada e tal, não. Eu gosto muito do cinema argentino, que foi aquele novo cinema argentino, né? Dos anos 2000, assim, né? Que veio com a Lucrécia, com os primeiros do Paulo Trapeiro. Achei que teve uns filmes muito bonitos, né? Eu gosto muito.
E nessa época era a época que eu mais viajava pra Argentina, eu frequentava muito lá o cinema do Inca, né, que eram preços populares, eu achava aquilo genial, assim. Sim. Tem um grande cinema, né, então todos os filmes que são patrocinados pelo governo, você entra a preços irrisórios, o ingresso é muito barato. Então as sessões são lotadas, todo mundo participa, todo mundo vai, todo mundo conhece o cinema argentino. Naquela época eu já achava que era uma coisa que tinha que se repetir aqui de alguma maneira, né? Enfim, só para falar como é um pouco o cinema lá, né? Porque eles têm outro contato com o cinema do que aqui. Então. E aí, assim, a gente era uma coprodução real, a gente precisava mesmo de um coprodutor para filmar, porque 2/3 do filme foi filmado lá. Sim. E isso foi difícil, mas a gente achou um parceiro legal, que é o Hernando Salupi, que fez muitos filmes muito importantes lá na cinematografia argentina. A nossa equipe era binacional, então a gente tinha metade dos técnicos brasileiros, a metade argentino. E aí foi legal ver também o quanto eles são muito mais bem tratados com as leis trabalhistas deles no cinema. Eles são muito mais sindicalizados e tal, e foi interessante ver isso, assim, a comparação da realidade dos técnicos argentinos e dos brasileiros. E aí teve a dificuldade toda de financiamento, né, de como bancar esse filme, mas foi muito legal, assim, foi muito legal. A gente foi muito bem recebido lá o tempo todo, os técnicos são muito bons, os atores muito bons. Eu viajei muito pra Argentina para escrever o roteiro, né, então eu conhecia muito bem as locações e tal. Sim. Foi gostoso. Para terminar, assim, qual é o principal desafio atualmente de trabalhar com cinema no Brasil, assim? Como é que há desafios ou tá, como é que tá? É que agora a gente não sabe o que vai acontecer, né? Eu sabia os desafios até um ano atrás, agora podem ser que eles tenham triplicado, sei lá. Sim. Não sei o que vai acontecer agora, se vai continuar fazendo, se a gente vai conseguir continuar fazendo. Mas assim, o desafio principal é financiamento e o segundo desafio é distribuição, né? Sim. Então, é muito triste você fazer um filme, imagina, eu fiquei 7 anos fazendo filme, aí de repente ele estreia e não consegue fazer um público, né? Os cinemas, os ingressos são muito caros. O meu filme vai estrear na sessão vitrine, que tem preços populares, né? Sim. Mas mesmo assim, não sei se esses preços populares são acessíveis a todos. Eu gostaria que fosse mais acessível ainda, né? Construção de público. Eles têm uma preocupação legal de fazer construção de público também legal, a vitrine. Para além das sessões pagas. Então isso é muito importante. E assim, agora o financiamento, agora que a gente está muito incerto, né? A gente está vivendo uma época infeliz em vários setores, culturais, sociais, trabalhistas e tal. Então, o futuro a gente não sabe mesmo. Eu esperava que, assim, a ideia era fazer meu primeiro longa, e se ele fosse bem, eu conseguiria fazer o segundo mais rápido. Sim. Mas agora eu já não sei. Não sabe. Então tá. Muito obrigado por ter... Tu gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, por favor, vejam o filme. Ele vai estar em cartaz aqui em Porto Alegre, acho que a partir do dia 25. No Bancários. 25. Ele tem uma pré-estreia amanhã aqui, dia 18, na Cinemateca Capitólio. Sim. E aí depois acho que ele entra em cartaz pra valer no dia 25. 25, tá certo então. Obrigadão por ter falado com a gente e vamos assistir o Pela Janela, que é imperdível, a gente assistiu e se emocionou bastante com o filme mesmo. Tchau.